Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer esse vídeo, como eu tinha comentado com vocês, sobre o meu despertar espiritual mesmo, para algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E como eu mencionei no card aí, é um despertar que não é uma coisa só para mim, é uma coisa coletiva. E como uma coisa coletiva, se não aberto, não sei o que poderia acontecer comigo. Talvez eu adoecesse, talvez eu ficaria com uma culpa gigantesca por saber que algumas pessoas sabem, outras não, né? Então eu resolvi abrir mesmo para falar tudo que eu sei de algumas coisas. Peço que você pegue uma caneta e um papel para anotar todas as referências que eu vou mencionar aqui. Todas as palavras, frases, pessoas que eu vou mencionar que você não tem conhecimento, anote e pesquise sobre o trabalho dessas pessoas, o que elas fazem e o que elas estão propagando por aí, tá bom? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui pra mim não esquecer, que eu sou dessas, esqueço tudo. Mas o que aconteceu comigo? Desde criança eu sempre fui uma pessoa questionadora, nunca entendi muitas coisas em relação à minha vida, eu não concordava com algumas situações e eu sempre questionava as coisas. Nunca fui uma pessoa de aceitar, a vida é assim, tem que ser assim, Letícia. Não fui esse tipo de criança. Beleza. Eu tive muitos problemas em relação ao meu corpo durante a minha infância, a alimentação. Eu sempre tive sobrepeso e também na escola eu me questionava por que eu tinha que aprender coisas que eu não iria usar, né? Um questionamento que algumas pessoas tenho certeza que fazem, mas não levam adiante, né? Então eu fui uma criança que comia muito compulsivamente, descobri depois que eu tinha bulimia, anorexia não, bulimia e transtorno de imagem. Eu me achava muito mais gorda do que eu era, realmente. Tinha esse transtorno de me achar diferente do que realmente era. E resolvi fazer nutrição para entender a fundo na ciência o que a ciência falava sobre aquilo que eu tinha. Para vocês verem que eu sempre questionei, né? Nunca aceitei as coisas. Com as religiões, eu também nunca aceitei. Minha mãe, ela era católica na infância. Eu fui batizada, mas eu nunca frequentei a religião católica. E durante a minha infância, minha mãe me levava, às vezes, na igreja evangélica, mas a gente nunca foi a fundo, nunca senti nada especial ali. Durante a minha adolescência também não fui. Aí durante agora a minha fase adulta, eu resolvi voltar e buscar novamente tudo isso, né? Tudo aquilo que eu não pesquisei de fato, não vivi na prática, eu fui buscar novamente. Comecei a ir em igrejas, estudar principalmente a história das igrejas, estudar por que existia algumas segregações, né? Por que algumas religiões pregam em relação a tipos de você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assado. Por quê? Porque teoricamente eles pregam isso. Tá. Eu ia anotando e colocando na minha caixinha de dúvida. Isso é questionável, né? Beleza. Passei pela ciência de estudar as religiões. Por mais que eu frequentei algumas vezes a religião evangélica, as outras eu realmente estudei mesmo, em questão de conteúdo. E vídeos no YouTube que hoje infinitamente tem gente falando sobre. Quem falar pra mim que não consegue estudar é porque realmente não quer, porque o YouTube você pode estudar qualquer tipo de coisa hoje em dia. Você pode aprender a dirigir, se quiser, no YouTube, que tem gente ensinando sobre. Então, e eu sempre questionando. Ok. Voltando um pouco na questão da nutrição agora. Quando eu me formei e comecei toda a questão de estudar sobre,
na prática com o paciente. Eu realmente era uma paciente, porque eu colocava tudo em prática, o que a nutrição me pregava, e muitas das coisas que a nutrição me pregava eram coisas que me deixavam mais ansiosas, né? O comer de 3 em 3 horas me deixava muito ansioso no começo, e aí eu fui adequando as coisas conforme eu acreditava. Eu comecei a fazer alguns congressos de nutrição, no qual eles pregavam o exagero de suplementação, no qual marcas estavam ali já te mostrando, estamos aqui, ó, para você indicar para o seu paciente. Mas meu paciente precisa disso mesmo? Meu paciente está precisando desse suplemento? Porque até onde sei, a nutrição estuda os alimentos e a gente tem que focar nos alimentos. A gente tem tudo nos alimentos, a gente tem as proteínas, vegetais e tudo mais, carboidratos, gorduras, fontes vegetais, enfim. Eu ficava, gente, mas não tá fazendo sentido. Por que a nutrição agora tá querendo me falar que eu tenho que passar 20 suplementos para o meu paciente ter saúde? Se antes na faculdade eu tinha que trabalhar com nutrição. Coloquei na minha caixinha, né? Então eu fui um profissional que sempre oscilou, porque eu nunca seguia uma linha firme, né? Quem conhece a minha história de nutrição sabe que, tipo, Letícia tem época que posta muito, Letícia tem época que começa a postar, e aí surgiu um ponto de interrogação muito grande, e aí eu ficava tipo, cara, não sei se eu acredito mais no que eu tô fazendo, não sei. E algo dentro de mim falava que era pra me continuar firme, e eu ia conseguir arranjar a resposta pra tudo, né? Beleza. Aí, estudando sobre as religiões, estudando sobre a história do planeta Terra, que também, lembrando vocês aí, gente, que tudo aqui que eu tô falando já é pra vocês estarem anotando, né? Algumas coisas pra vocês fazerem depois, porque vocês precisam fazer depois. Estudando sobre a religião e sobre o início das religiões, como começou, época da Grécia Antiga, época da Egito, Maias, tudo. Ou até muito antes, sempre questionei tudo isso. E aí foi falado sobre o governo oculto. O que é o governo oculto, Letícia? Vocês vão pesquisar. Lembra que eu falei? Vocês vão pesquisar tudo que eu vou falar. Governo oculto, ou tem outros nomes para ele. Pode ser um plano inverso, pode ser os negativos. A religião vai falar que é os demônios. Eu não acredito nessa denominação. Eu acredito que são um governo oculto mesmo, de base negativa, que comanda o universo, comanda o planeta Terra, perdão. Comanda o planeta Terra e tudo, eu disse tudo está em volta do governo oculto. Não tem nada aqui que não tenha a ver com o governo oculto. A educação tem a ver com o governo oculto. As religiões têm a ver com o governo oculto. Os bancos, principalmente. Os governos de todos os países têm a ver com o governo oculto. Tudo. E a ciência tem a ver com o governo oculto. Porque são seres que têm como objetivo primordial escravizar a raça humana. Nossa, Letícia, mas já a escravidão já saiu há muito tempo. Será mesmo? Será que a escravidão... Será que você não é escravo, às vezes, do seu corpo? Que você quer tanto emagrecer, ser de um jeito que todo mundo prega e... Será que a escravidão hoje em dia não mudou? Será que às vezes as pessoas são escravas de medo de envelhecer? Ou outras são escravas do dinheiro, que buscam e nunca acham o tamanho da montanha que querem ter de dinheiro? A escravidão mudou. A escravidão não é mais aquela que começou lá com a época do Egito, onde vieram seres que também a gente não sabe bem a história, né? Fica aquela coisa que na Bíblia fala uma coisa, mas também sabemos que a Bíblia é corrompida. Se você não sabe, pesquise sobre, anote aí. E, nossa, Letícia, mas você tá falando umas coisas nada a ver. Calma que a gente vai chegar lá. Por que eu tô falando sobre tudo isso? Pra vocês irem anotando, como um quebra-cabeça mesmo,
E aí vocês pesquisando sobre, porque se eu falo claramente tudo, pode ser que esse vídeo nem chegue ao final dele, você conseguir assistir. Então, assim, a escravidão sempre existiu, desde o tempo do Egito, depois no Brasil. Por que que os portugueses chegaram aqui e invadiram e mataram tantos índios e colocaram a religião deles como a principal? Você estudou isso na escola, né? Você sabe que aconteceu isso. E aí a gente vê isso como uma coisa normal da história. A igreja hoje não é aquela igreja de antigamente, né? Será mesmo? Enfim, o governo, o oculto, ele atua em todas as frentes. Todas. A pandemia, ele não estava fora, não. Né? Quantas pessoas morreram? E quantas guerras estão tendo no mundo? E quantas guerras também estão tendo nas nossas cidades aí? De drogas, de facções, de brigas mesmo, feminicídio, que isso tem aumentado. Isso são guerras. Você acha mesmo que vai existir um tipo de guerra só, que é a Terceira Guerra Mundial? Claro que não. Essa já aconteceu uma vez e não deu tão certo como eles imaginavam, e agora eles estão tentando de diversas formas, frentes diferentes, né? São seres mesmo, não são homens, pessoas, mas tem pessoas trabalhando para eles. Enfim, vou parar essa parte para falar de outra coisa. Quando eu comecei a estudar sobre como funcionavam as frequências do universo, como funcionava a lei do universo, eu pesquisei muito sobre isso. E graças a Deus, todas as vezes que eu pedi ajuda, eu falava, gente, não é possível que eu tô vendo coisas que não vai dar certo, por que a vida é assim? E aí, eu acredito que um bem maior sempre nos ajuda quando a gente pede ajuda. E aí me apareciam pessoas que já estavam à frente, estudando e falando sobre, e me abria a mente mesmo. E uma dessas pessoas se chama Hélio Couto. O Hélio Couto, ele é um físico no qual ele explica sobre como que funciona a física quântica no planeta Terra, e ele explica que somos eletromagnéticos, ou seja, emitimos e recebemos frequências, energia, simples assim. Então, quando você está com raiva, você está emanando um tipo de energia. Quando você está com medo, você está emanando um tipo de energia. Se você está feliz, grato, você está emanando outro tipo de energia. Os seres do governo oculto, eles trabalham para que você emita o tempo inteiro energia de baixa frequência, que é medo, sentimento de escassez, que acha que não tem dinheiro para nada, que sempre precisa de mais, dúvidas sobre a sua integridade, sobre quem você é. Eles te tiram do foco, colocam você como uma pessoa que não consegue estudar ou buscar mais conhecer no íntimo, porque você está perdido com o Instagram, com essas redes de streamings aí, de filmes, você está perdido em relação a festas, bebidas e tudo mais. Então, qual é a pessoa, o ser humano que vai começar a questionar as coisas do mundo se você está dentro disso? Se você está o tempo inteiro, de segunda a sexta, esperando o fim de semana para você beber, para você dar PT, né? E aí durante a semana você tem que se recuperar para o próximo fim de semana você dar o PT novamente. Ou fim de semana você comer excessivamente, ficar naquele alto índice calórico dentro de você e você tem que passar a semana inteira tentando emagrecer de novo e o seu foco é esse. O seu foco não é em se conhecer, o seu foco não é a espiritualidade, o seu foco não é saber o que tá errado no mundo, por que a sua vida não prospera, por que você não encontra um cara bacana, que só encontra um cara merda, porque a sua frequência, lembra que eu falei de energia? É daquele tipo de cara. Então você vai atrair esse tipo de pessoa na sua vida, né? Estamos falando da lei da atração. Se você nunca ouviu falar, pesquise também. Bom, encontrei também a Luga Marchi durante todo esse tempo. A Luga Marchi, ela é uma espiritualista, no qual aprendi muita coisa com ela. E ela tem vídeos no YouTube muito grandes, tem cursos internos dela,
no qual ela abre muito a mente das pessoas sobre a espiritualidade, sobre as não religiões, sobre a questão de você não se polarizar, não se entrar nessa polaridade negativa demais, tentar ser o mais neutro possível, né, durante essas adversidades. E foi uma das pessoas que me ajudou muito a compreender como funcionava a ética, né, principalmente de planeta Terra. E eu entendi, gente, que você é o que você come também, o que você ouve, já que somos seres eletromagnéticos. Se eu estou ouvindo uma frequência, essa frequência pode estar afetando diretamente meu cérebro. Então eu posso estar sentindo raiva, ódio, vontade de beber, vontade sei lá, encontrar parceiros sexuais, ou simplesmente matar uma pessoa. Sim, tem drogas auditivas. Pesquisem sobre. Já existem drogas auditivas que você compra o áudio e você ouve e você tem o mesmo efeito de uma droga. Então, o meu despertar também me mostrou isso, que você come a comida, gente, toda, transgênicos. Os transgênicos é o ápice do planeta Terra, porque quando ele começou a aparecer os transgênicos para nós, eles tinham a desculpa de que o planeta estava crescendo muito e precisaríamos mudar geneticamente os alimentos para que a gente conseguisse produzir mais, não ter tanto afeto na palavra, tanto efeito em relação às pragas. Então hoje você pode ver que a soja, milho, plantações imensas, todos transgênicos. E o transgênico ele atua diretamente dentro da gente, abaixando as frequências nossas, porque o transgênico ele também, vamos dizer assim, ele tira o nosso eixo do natural. Então, o transgênico, as farinhas brancas sempre foram assim. Elas te fazem baixar a frequência, você fica com sono. Imagina que você come um prato de macarrão grande e você fica com sono. Maravilhoso, é uma delícia, Letícia. Mas você ficou com sono demais a ponto de você não querer pensar em mais nada. Você não querer raciocinar mais. E hoje, a mídia postando coisas sobre comida exorbitantemente, para você fazer uma massa assim, fazer uma massa assado, de forma bem linear, bem superficial, para que você, ai que delícia, eu vou comer. Só que aquilo ali faz um mal danado para você e você nem imagina. Nem imagina. Porque o ser humano que come esse tanto de fast food, tanto de bobeira, tanto de alimentos industrializados, estão comendo proteínas que diminuem o funcionamento cerebral. E aí, se você não funciona seu cérebro como deveria, logo você tem sono, cansaço, dor de cabeça, logo você não quer pensar, logo você não quer buscar espiritualidade, não quer questionar a sua vida, você só aceita, né? Você vira um robô, você acorda, toma banho, vai trabalhar, volta, liga uma televisão, que também entra na questão da frequência, que emite ondas eletromagnéticas, no qual você não consegue ver tudo aquilo que chega dentro de você, e aquilo ali gera sintomas em você. Você vicia naquilo. Você assiste o fim de semana inteiro a televisão. Você não tem vontade de ir para a natureza. Você não tem vontade de voltar a ser você, a fazer um exercício físico, né? Não, porque você fica ali, dentro daquele looping eterno. E aí, você come tudo isso, você ouve tudo isso, as músicas, né, de baixa frequência, aquelas maravilhosas que se fazem por aí, tanto sucesso na mídia, né? Enquanto as boas de verdade, ninguém nem escuta. No Brasil, então, de jeito nenhum. Então, você ouve, come e assiste tudo isso. O nosso corpo, ele não se alimenta só da boca quando você come um alimento. Ele também se alimenta dos ouvidos, do que escuta, do que assiste. Então, dos lugares que você vai também, né? Então, se você nunca questionou sobre isso, faça esse questionamento também na sua vida. Então,
todos esses questionamentos eu comecei a fazer sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que realmente a mídia falava e não era compatível. E a gente chega no momento que a Bíblia já falava, que é o momento apocalíptico. Apocalipse, gente, não é o The Walking Dead, não é o Estevão Ferreira, igual tá os memes aí. Apocalipse é revelação. O termo apocalipse requer, não é que vai acabar o mundo, é revelação, é mostrar o que realmente está acontecendo, que você não está vendo. O que eu estou fazendo aqui para vocês é um apocalipse, que é revelar o que eu já vi e que faz sentido total na minha vida. As pessoas à minha volta, que meu marido, minha mãe, as minhas amigas que de fato entendem o que eu faço, concordam com o que eu faço. Porque tem pessoas que não querem ouvir e tá tudo certo. Tem gente que eu comento sobre. Ai, nossa, que doido, né? A pessoa não quer nem pensar sobre. A pessoa tá nem ligando. Então, assim, a minha função é aqui para vocês mostrar as coisas e você buscar a fundo. Pode ser que você não vai concordar com tudo que eu vou dizer, porque não tá bom, não tô nem na metade ainda. Mas você vai falar, poxa, ó, a Letícia comentou disso um dia. Você pode ver outra pessoa falando sobre. E você vai falar, nossa, realmente vou pesquisar sobre, vou estudar. E aí você vai achar uma solução para não entrar nessa onda. Porque é isso que eu quero que você faça com esse vídeo. Que você compreenda que tem mais coisa atrás do que você está percebendo. Então, o período apocalíptico, ele vem para mostrar revelações. Na Bíblia fala sobre isso. Só que na Bíblia, cada um interpreta do jeito que quer, né? Cada religião interpreta do jeito que quer. Tem religiões que estão mudando totalmente a literatura, que eu já vi e já estudei sobre. Tem religiões que mudaram totalmente em benefício próprio. Então, eu recomendo que vocês fazerem por conta própria. Estudem por conta própria. Não fique questionando o outro. O que você acha disso? Ninguém vai falar nada pra você. Ninguém vai te dar uma resposta por fora. Você que tem que buscar a resposta. A verdade é essa. Então, eu estudando tudo isso, gente, as comidas transgênicas, as gorduras saturadas, o consumo exorbitante disso, né? E aí eu comecei a compreender que realmente fazia total sentido. Quanto mais açúcar você come, quanto mais gordura você come, mais você quer. Quanto mais você come esse tipo de coisa, mais o seu corpo, ele está estagnado disso. O nosso corpo tem uma energia que chama energia vital. E ela é utilizada também junto com a digestão. Ela é uma energia que, em algumas religiões mais evoluídas, não estou falando que ela é 100% correta, mas já estudam sobre, por exemplo, na Índia, a religião budista, o taoísmo também falam sobre isso, que nosso corpo existe uma energia chamada energia vital. Ela também é utilizada no sexo, na parte de procriação, no qual, durante o momento ali, que é geral do bebê, é utilizada essa energia vital. E essa energia também vital, ela pode ser utilizada na digestão. Então, se você fica comendo o tempo inteiro essa energia vital, você não tem vontade de fazer sexo. Por que você vê tanta gente aí que tá obeso, acima do peso, que tá perdendo o relacionamento? Porque não tem desejo mais. Não tem criatividade, porque essa energia vital também é utilizada na criatividade. Não tem raciocínio, porque você tá o tempo inteiro digerindo comida, comendo sem parar, comendo sem parar. Eu tenho que fazer jejum, Letícia? A gente pode depois, no final, falar sobre algumas alternativas, mas eu tô aqui para questionar, fazer você pensar. Pesquisem também. A carne vermelha, todos os tipos de carne, né? Se você pesquisar a fundo, todos os animais emitem frequências. Todos os animais, e as plantas também, mas as plantas são de bem leve a frequência. Mas os animais, peixes, qualquer tipo de carne, elas têm memórias e porque são células, né? Células têm memórias
e elas têm frequência. Logo, você está comendo a frequência de um animal que sofreu por anos dentro de um cativeiro ali para ser morto depois e você virar uma refeição para você. Eu sou vegetariana tem bastante tempo e eu tenho percebido o quanto meu corpo mudou, quanto a minha mente mudou, principalmente depois que eu deixei de comer carne. O quanto eu consigo pensar, o quanto eu tenho menos dores e menos desconfortos alimentares depois que eu parei de comer carne. Eu tinha muita ansiedade, muita depressão. Eu já vi até pessoas falarem que muitas vezes esses sintomas são ligados aos animais que tinham ansiedade e depressão, estarem em cativeiro ali, porque não sabiam o que iria acontecer com eles, né? É bem profundo, gente. Pode ser que você já nem tenha, já queira até desligar esse vídeo. Mas o que eu te digo é que a verdade ela sempre vai prevalecer. A minha verdade não quer dizer que é a verdade absoluta, de forma alguma. Mas a gente está num período apocalíptico, onde as revelações estão sendo feitas. Revelar não quer dizer que você precisa acreditar, mas você precisa conhecer, para se caso você, em algum momento, precise se questionar, você tem um embasamento, você tem uma referência, né? Ah, já vi alguém falar sobre isso, será que pode ser isso que está acontecendo comigo neste momento? Ou você vai ter que sempre ir atrás de profissionais vai ter que ficar falando as coisas para vocês. Porque a maioria dos profissionais que tem aí, eles estão totalmente perdidos, estão vivendo um jogo do que o governo oculto estão falando, que é mais dinheiro, que é a indústria farmacêutica. Eu nem comentei falando para a indústria farmacêutica ainda, né? Porque a indústria farmacêutica não querem descobrir doenças, a cura das doenças. Não é lucrativo, gente. Não é lucrativo. Por que uma indústria que, durante a pandemia, eu posso falar com categoria, porque minha mãe trabalha numa indústria farmacêutica, que quadriplicou de tamanho a empresa na pandemia, quando tinha outras milhões fechando, a empresa quadriplicou. Porque o medo, ele gera dinheiro. O medo, ele gera dinheiro. Você tá com medo de ficar doente, você vai comprar 1001 remédios, né? Então, você vai sempre alimentando o governo oculto. Então, gente, e também, além dessa questão dos termos eletromagnéticos, e eu ainda vou chegar na parte principal ainda, que eu nem falei ainda, do que me aconteceu esse fim de semana, que fez eu fazer esse vídeo, né? Porque é muito pesado tudo isso que eu tô vivendo, mas é necessário e tá tudo certo. Tem a questão da vacina. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, que viagem, que loucura. Eu só quero que vocês pesquisem, eu não quero que vocês acreditem em mim. Tem uma doutora, uma das, que eu sei que tem mais, mas uma das que eu vou falar, que eu vi todas as coisas dela, que é a doutora Juliana Varão. Ela é uma dentista, mas que ela tem todos os outros estudos, pós-graduação, mestrado, um monte de outras coisas, mas a principal formação dela é como dentista. E ela começou a estudar os efeitos da vacina, tem 3 anos isso. E ela começou a ver um padrão de doenças após as pessoas se vacinarem. E aí, ela descobriu que existia nas vacinas um componente chamado grafeno. Todas as vacinas, todas, ela fez teste em todas as vacinas e descobriu que existia esse componente. E esse componente, ele é um metal pesado. Eu sou nutricionista, já estudei isso na faculdade. E esse metal pesado, ele atua da seguinte forma. Você vai estar utilizando metal pesado, alimentos que tem metal pesado, ou componentes, ou, sei lá, a poluição também tem metal pesado, ou a vacina no caso, e ela vai ficar no seu corpo, ela não é eliminado como os outros alimentos. Ele fica, porque o nosso corpo não consegue fazer nenhum tipo de metabolização. E aí, o que acontece com esse metal pesado? Eles se unem, formando como se fosse uma estrutura no seu corpo, e essa estrutura baixa a frequência
do seu corpo, ou seja, imunidade, você tem surtos coletivos. Por quê? Porque estão falando que esses governos ocultos estão emanando ondas sonoras de forma que as pessoas tenham comportamentos estranhos. Já vi pessoas que estão... Tanto é que tá tendo aí, né, a questão das creches. Tá tendo pessoas que realmente, de repente, começaram a matar as outras, bater nas outras. Eu vi um dia um vídeo de uma mulher que tava andando na rua e o cara simplesmente deu uma voadora nela. Simplesmente, o cara deu uma voadora nela. E eu vi também uma enfermeira que começou a tirar todos os aparelhos do bebezinho ali, e esperando que ele morresse. E é a outra enfermeira que viu, sendo que tinha anos que ela era uma boa enfermeira. Mas que, utilizando, principalmente a Juliana fala, a doutora Juliana fala que nós viemos de muitos anos se contaminando com esse grafeno. Só que ninguém sabe, né? E aí, agora, com a pandemia, as pessoas tomando 1, 2, 10 doses, colocando isso mais fortemente no nosso corpo, você também está colocando, estando sujeito a esse tipo de frequência. Tendo pensamentos que não são seus, de morte, de vontade de tirar a vida. Nunca teve pensamentos e começa a ter pensamentos sobre isso. Adolescentes que estão cortando os pulsos porque sentem vontade. Aí eu te pergunto, faz sentido o que eu tô falando ou não tá fazendo sentido? Né? Porque não tem uma outra explicação melhor que essa. Porque muitas pessoas não têm histórico de nada. Muitas pessoas não têm histórico de nada. Simplesmente, um dia resolveram matar uma pessoa e não sabem por quê. E aí, a doutora Juliana, pesquisando, viu que essa questão toda do grafeno. Hoje, eu estudando também sobre, vi que o grafeno está em uma marca muito popular no mundo inteiro de caixinhas de leite, caixinhas de... Eu não posso falar o nome da marca aqui, mas se você pesquisar direito, você vai saber. Que essa empresa que faz caixinhas de leite, caixinhas de suco, aquele de papelãozinho, também coloca grafeno. Ou seja, o que vai sobrar pra gente, né? Bom, vamos lá. Então, os comportamentos estão muito polarizados. Você tá vendo que o Brasil tá polarizado, tá? Um tá do lado de um governo, um tá do lado do outro, sendo que todos os governos estão atrás da mesma coisa, gente. Mesma coisa. Aí as pessoas estão extremamente irritadas, querem ter razão pra tudo. A sua razão é muito maior que as outras. A sua verdade quer se sobressair em cima da verdade dos outros. Isso é polarizar. Isso é viver entre os polos, entendeu? Polo negativo, polo positivo. Isso é polarizar. E sem contar também que a questão que esse governo oculto trabalha tão fielmente que ninguém nunca percebeu e que a gente acha que é uma coisa tão natural, que é o incentivo ao corpo, o incentivo a não envelhecer, né? Principalmente essa parte desse governo, eles dedicam uma parcela muito grande de incentivo, de mostrar que é muito melhor você trabalhar com um corpo lindo, com um corpo maravilhoso. E aí você perde todo o tempo que você poderia também investir na sua espiritualidade, de você saber o que é de fato divino, o que é Deus. Você acha que Deus é um velhinho que está sentado acima de uma poltrona te esperando, com o livro da vida para te julgar? Você acha mesmo? Se você acha, pesquise sobre o que é Deus. Mas eu vou falar a minha experiência daqui a pouco. Então, a questão também das mulheres, o quanto toda a história da humanidade, nós mulheres viramos chacota, porque pra gente só servíamos na frente de um fogão pra cuidar de filho, né, pra cozinhar.
E agora que as mulheres estão à frente de tantas outras coisas, mulheres recebem salários menores, fazendo mais, muito mais do que os homens. E aí existe toda aquela questão também dos homens matarem as mulheres por serem mulheres, simplesmente. Que também nada me tira da cabeça, que pode ter a ver também com essa questão aí das frequências, né? Como eu disse antes, tudo aquilo que a gente consome de metais pesados podem agora estar sendo utilizados por eles. Porque o metal, gente, ele absorve a frequência, né? Coloca um ímã aqui e um ímã aqui. Eles vão se unir, né? Então a frequência está sendo emitida para essas pessoas e elas estão só repetindo o que a frequência está falando. Então, gente, por que eu falei de tudo isso? Porque durante uma meditação, para quem sabe e para quem não sabe, muito tempo eu venho fazendo meditação, tem 2, 3 anos. E depois que eu parei de comer carne, as meditações ficaram muito mais profundas. Muito mais profundas. Eu comecei a ter... como que eu vou falar pra vocês? Vou ter que falar a verdade. Não que eu não esteja falando a verdade toda até agora, mas comecei a ter visões. Comecei a ter intuições muito fortíssimas de coisas que aconteciam e aconteciam. Comecei a ter mensagens de que algo realmente não estava certo. Comecei a ter dicas de coisas, olha, veja isso. E aí eu olhava e fazia sentido com tudo isso que eu falei aqui pra vocês. E um dia eu falei, gente, será que é verdade isso? Será que eu não tô ficando louca? Apesar de que muitas pessoas já falavam sobre isso, eu já tinha pesquisado sobre. E falava, gente, mas tá todo mundo tá indo em outro rumo e eu tô indo pra esse rumo, por quê? Eu comentava com algum amigo sobre, as pessoas simplesmente cagavam pra mim. E aí eu comecei a pensar, será que eu tô ficando sozinha, tô ficando louca? Essas mensagens que eu tô recebendo são de, quem sabe, deles também, né? Eu preciso ver algo que vai realmente, de fato, confirmar tudo que eu fiz. Tudo que eu vim estudando. E aí, durante uma meditação, eu recebi uma mensagem de uma palavra chamada ayahuasca. Se você nunca ouviu falar sobre ayahuasca, pesquisem sobre. Eu não vou explicar o que ela é, porque já tem muitas coisas na internet falando. E eu sempre tive uma ligação muito grande com os indígenas. Muito grande com indígenas, assim. Eu sei que na minha descendência, minha tataravó, ela era índia. E eu gosto muito da questão da medicina, das plantas, então, da fitoterapia, né? Então, eu prefiro muito mais trabalhar com as plantas do que, de fato, trabalhar com medicamento, suplementos, essas coisas. E, ok. Eu falei, vou fazer, eu tenho que fazer, eu preciso ver alguma coisa, eu pesquisei sobre e vi que tinha a questão da parte indígena, né? Porque eu acredito que se não fosse isso, eu não iria. Por quê? Porque o indígena está totalmente fora das religiões. Ele não tem uma crença de que a religião é que dita as coisas. Não. E eu queria algo que fosse assim, fora da caixa mesmo. Fora da caixa. E aí eu fiz. Na primeira vez que eu fiz, eu vi muita coisa. Eu vi que Deus não era um senhorzinho, igual eu falei. Deus era uma energia, era uma frequência, a frequência do amor. E foi mostrado com imagens. E que essa energia, ela enchia meu peito de tanto amor, assim, que parecia que eu explodia, assim, de tanto amor, eu amava tudo, eu só amava. Eu não tinha desejo, eu não tinha vontade de ter nada, eu só amava. E Jesus fala isso, que a única frequência é o amor. Que nós não devemos ter medo do amanhã, de como as coisas vão acontecer. Só temos que ter amor. Que tudo vai se encaixar. E nessa ayahuasca também falava que nós somos personagens.
Todos nós somos personagens de Deus. Estamos aqui desempenhando algum papel importante para um bem maior, para um coletivo. E que no fundo me mostrava como um joguinho do The Sims. Quem já jogou The Sims aí sabe como que é. Vou pra escola, vou no mercado, monto um negocinho. E aí era me mostrado isso, sabe? Que no fundo de todas as coisas tinha a essência de Deus. E essa essência, ela estava em todas as coisas, nos animais, nas plantas, no lápis. Por que Deus está em tudo? Por que Deus vê tudo? Porque nós somos Deus também. Temos a nossa parcela dele, né, gente? Quem quiser aprofundar mais sobre isso, pode, eu até anotei aqui, você pode procurar a Karen Canedo, que é um canal também no YouTube, que ela fala muito sobre isso. O Henrique Gasparetto também, que fala sobre essa parte de ressonância de energia muito profundamente. O Hélio Couto, como eu mencionei anteriormente. O canal do Pava também fala muito. E, gente, eu vi que realmente nós não somos nada e que nós somos tudo ao mesmo tempo. E que Deus está em tudo. Tudo, indefinitivamente, assim, em tudo. E aí eu fiz essa primeira vez. E aí me foi mostrado lá que eu precisava passar a mensagem do que eu estava aprendendo e do que eu estava entendendo e estudando para as pessoas. Só que naquele momento, o ego, quem já estudou sobre o ego? Outra coisa para vocês colocarem aí. O ego é uma coisa que nós temos quando chegamos aqui no planeta Terra. O ego, ele faz você se questionar a essência de Deus, né? E nesse momento, o meu ego, ele atuou muito forte, com medo do julgamento, com medo de, o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão dizer? Será que eu tô ficando louca? E aí eu procrastinei, não falei sobre essas coisas. Comentei com algumas pessoas que eu gostava e as pessoas simplesmente cagaram pra mim. E aí eu simplesmente falei, cara, não vou falar. Não vou falar porque não é possível que as pessoas não estão vendo. Mas é possível que as pessoas não estão vendo. O tempo inteiro eu encontro pessoas que não têm noção do que está acontecendo no planeta Terra. Do que aquele canal aberto que você assiste o dia inteiro. Que frequência que aquilo emite, que te faz ficar viciado em Big Brother, fica viciado em rede social, em TikTok. Não sabe. E aí, eu comecei a evoluir alguns aspectos da minha vida, só que a minha vida financeira não estava evoluindo. E novamente, a intuição falou, você precisa passar mensagem. E eu procrastinei. E aí, um dia também me foi mostrado que eu precisava fazer novamente ayahuasca. A ayahuasca, gente, ela não é recomendada para todo mundo. Porque nem todo mundo quer realmente ver o que você é por dentro. As pessoas estão muito tranquilas em apontar o erro dos outros, sendo que dentro delas o erro tá bem bonito lá, primeiro. A ayahuasca, ela mostra o real estado de como você é internamente. Você é uma pessoa grosseira? Você é uma pessoa que recrimina os outros, que julga os outros, que discrimina porque a pessoa tem menos dinheiro que você? Ela vai te mostrar isso. Agora, se você achar que você é especial, ela também vai te mostrar. Se você sabe que você é uma pessoa especial e que você faz o bem pro próximo, ela também te mostra. Com coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. E aí eu precisei fazer novamente. Esse fim de semana eu fiz novamente. E aí me foi mostrado que o meu ego estava tão grande, que eu estava
deixando de mostrar a verdade para as pessoas. Eu não estava cumprindo a minha missão. Inclusive, para confirmar tudo isso que eu tô falando com vocês, vou falar, já tô falando tudo mesmo. Chegaram até naves lá. Uma nave para confirmar e que todo mundo que estava lá viu. Todo mundo viu. Então, gente, qual que é a minha função em fazer esse vídeo aqui? Não é deixar você com medo das coisas, não é te incentivar a ter medo de tudo, não. É se informar. A melhor prevenção é a informação. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Se você se informa, se você busca saber o que está acontecendo, se aquilo ali é uma coisa boa mesmo ou não, você consegue se prevenir das coisas. Em relação, eu vou passar alguns nomes aqui, eu quero que vocês pesquisem sobre, porque essas pessoas estão bem à frente em relação a vídeos, em relação a falar sobre isso. Eu não tenho nada ainda, estou só passando essa primeira mensagem aqui. Então, para confirmar tudo isso que eu tô falando, eu vou falar alguns nomes e eu quero que vocês pesquisem sobre, né, tudo isso, para confirmar o que eu tô falando. O Léo, ele tem um canal que chama Quanticalidade. Ele te ensina a como você ser neutro durante em meio a todo esse caos. Dr. Laí Ribeiro, médico, que fala sobre nutrição, o quanto dos alimentos, de fato, estudados por ele, ele não foi atrás de a ciência está falando, ele estudou, ele fez os experimentos. E aí ele mostra o que os alimentos também fazem no nosso corpo. A doutora Juliana Varão, que eu já falei anteriormente, que ela fala diretamente do grafeno, dessa questão que tem na vacina, o quanto isso está prejudiciando o nosso corpo. Sandro Rocha Oficial, ele fala muito sobre os negativos, como eles atuam. E você pode também colocar no YouTube sobre os reptilianos, sobre os seres que estavam aqui antes do mundo mesmo. O Hélio Couto, Cássia Faria, Henrique Gasparetto, a Karen Canedo, o canal do Pava também fala muito sobre, né? Tem o Experiencing, acho que é Experiencing o nome deles, canal Experiencing, alguma coisa assim. Que eles falam de várias coisas, de vários tipos de religião, para quem quer estudar um pouco sobre tudo. E, gente, o que eu quero dizer pra vocês? A mensagem final, né? Que esse vídeo já ficou bem longo e que eu quero dizer pra vocês? Não ter pânico, principalmente, que não é a questão do pânico que eu vim passar, eu vim passar a minha experiência, o que me faz tranquilizar em relação de tudo que eu acredito. Pode ter certeza que a minha missão em relação à nutrição vai continuar, porque o alimento a gente vai comer até o último dia da nossa vida. Só que, pode ter certeza que eu não vou falar muito mais sobre carne, como eu falava antes. Eu vou falar mais da questão emocional, novamente, sobre o quanto essas energias estão influenciando a gente, porque influenciam. Você não vê, mas influenciam. Você sabe que a sua internet está funcionando, porque tem um roteadorzinho no canto da tela, mas você não vê o sinal que ela emite. Mas ele funciona no seu celular. Quer dizer que a ressonância, essas energias que eles estão emanando, estão por aí o tempo inteiro. E o principal é o amor. O principal é o amor. O principal é o amor que Jesus sempre pregou. Só o amor pode nos deixar imune a tudo isso. Amar o próximo, se amar. Se eu me amo, eu não entro nesse tipo de frequência de medo. Se eu me amo, eu cuido do que eu assisto, do que eu fico vendo na rede social,
das notícias que eu vejo para me causar medo. O medo, ele é o principal que vai fazer as pessoas não pensarem, não se raciocinarem, agirem como bichos. Quantas vezes vocês já viram pessoas falarem que está tendo um problema numa cidade e de repente o povo começa a invadir os supermercados para roubar? Isso é medo. A frequência do medo foi tanta que eles tomaram atitudes desumanas. Então, a única coisa que é imune é a sua frequência. Se você consegue aumentar a sua frequência de amor, de gratidão, a frequência 520 Hz que tem no YouTube também, ajuda muito a neutralizar todo o sentimento de medo, de angústia, de ansiedade. E, principalmente, se observar. Peraí, tô pensando em tirar minha vida. Sério, hoje? Por que eu tô pensando nisso? Será que isso é meu? Não, as pessoas simplesmente pulam da ponte. Porque elas não questionam os pensamentos. Elas acham que os pensamentos são elas. Mas não. Os pensamentos são como nuvens no céu. Eles passam e voltam. Se você olha para aquela nuvem e foca naquilo e acredita naquilo, aquilo é uma verdade. Agora, se você olha para aquela nuvem e fala, essa nuvem não tem nada a ver comigo, e aí ela vai embora. Simples assim. Eu acho que a mensagem foi dita. Procurem sobre frequência também, sobre a escala de frequência, né? Tem um livro também que eu vou até mostrar aqui, ver se vai ficar bom na tela, mas eu acho que não. Que é Como se tornar sobrenatural, que fala em relação à ciência, como a meditação transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. Tem dias que eu saio e sinto que as frequências das pessoas, estou absorvendo as frequências das pessoas à minha volta. Tem gente com raiva, eu chego em casa estressada, assim, e aí eu medito, some. Simplesmente some. Então, gente, não vim para causar alarme nem nada, mas eu vim para criar um alerta dentro de você, para que você se questione se a vida que você está tendo não está sendo regida por esses seres. E que você busque o conhecimento. Não fique esperando uma pessoa ir lá e falar, fulana, faz isso, que você vai resolver sua vida. Que não vai vir. Não vai vir um Senhor para regir o seu mundo, não. É você mesmo. Vós sois deuses. Jesus já falava, vós sois deuses. Então você pode tomar o domínio da sua vida e escolher o que você realmente quer para você. Eu sinto que a mensagem foi passada. Se tiver alguma outra coisa, eu venho aqui falar para vocês. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Quiserem deixar aqui debaixo desse vídeo as perguntas, eu respondo em um outro vídeo, porque com uma frase só não dá para responder, principalmente esse tipo de assunto. E, principalmente, saiba que vocês, o tempo inteiro, o tempo todo, nem um minuto sequer, vocês estão sozinhos. Vocês nunca estão sozinhos. Se você pedir ajuda ao seu anjo da guarda, como alguns dizem, ao seu guia, ao seu mentor, a Deus, a Jesus Cristo, a Mãe Maria, qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer luz, né? Peça ajuda, me mostra uma saída para esse caminho. Não fica choramingando, não fica pedindo, eu quero 100 reais. Não, gente, não é isso que eles estão aqui para fazer com a gente. Estão aqui para nos guiar. Guiar. Quem tem que fazer é nós. Guiar. Então, peça ajuda. Eu não estou conseguindo resolver esse problema. O que eu estou fazendo que eu não consigo ver? O que está tampando meus olhos? Me mostre. Peça do fundo da sua alma de verdade. Não da boca para fora. Não fica fazendo vãs repetições, né? E cuidado com essas pessoas que
falam coisas que muitas vezes tá muito perfeito, tá muito fácil as coisas, sabe? Nem sempre é tão fácil como você imagina. Não foi do dia pra noite que eu cheguei a ter essa consciência que eu tive hoje, pra vir aqui dar minha cara a tapa, realmente. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai parar de me seguir, tem muita gente que pode vir falar coisa pra mim. Familiares, então. Minha família são extremamente evangélicos. Mas a verdade é uma só. Cada um tem a sua verdade, mas a verdade é uma só, né? Então, eu espero de verdade que você não confie em todos os profetas. Profeta não é só uma pessoa de religião. Profeta é um médico que alega que você tem que tomar 20 suplementos, sendo que você consegue. Todos aqueles suplementos você mesmo produz no seu corpo. Só que ele alega que se você tomar mais, você vai ser mais forte, vai ter uma imunidade melhor. Será mesmo? Será que isso aí não é pra ele? Com uma parceria com uma empresa? Minha mensagem foi feita. Eu de verdade tô com uma consciência limpa de estar falando isso. E se você, no fundo, imaginava, ou você sentia que realmente, ou se você sente que você realmente eu tenho um pouco de razão, pesquisem, estudem. Eu posso até te ajudar nisso. Muito daqui não ganha nada com isso. É alertar mesmo. Tá bom? E é isso. Um beijo.